Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para o 17º episódio do nosso Porquê Podcast. Eu sou a Marina Scherer e hoje está aqui comigo uma pessoa muito especial, maravilhoso, lindo, querido. Quem é ele? Sou eu. Clóvis Reis. Tudo bem, Tudo bem? Clóvis? Eu tava fazendo um story aqui, depois eu vou falar pra vocês. Quer dizer, quando for ao ar já foi falado, né? O que aconteceu, será? Eu me atrapalhei um pouquinho para fazer a abertura hoje, mas tá tudo bem, né? Estamos em paz, né? Estamos em paz. E qual que é o tema desse podcast hoje? Acontece com quem faz, né? É isso aí. Quem tem a coragem de fazer, né? Quem tem a coragem de fazer, é isso aí. O tema de hoje é um tema muito legal. A produção mandou vários temas aqui. O primeiro que eu bati o olho aqui é sobre esse aqui que nós vamos fazer. Como criar o hábito de ler? E aí tá entre parênteses assim, eles foram ousados. 12 livros em um ano. 12 livros em um ano. O que tu acha? Uau. Eu me lembro quando eu voltei a estudar, eu devia ter 13 anos, na terceira série que eu voltei a estudar, eu não lembrava como escrever. Não tinha nem caneta, nem papel, não existia lá em casa. Minha tia Cleci, me ensinou a escrever de novo, eu não lembrava como escrever. Te relembrou. Me relembrou, exato. Eu fiquei tanto tempo sem estudar, tanto tempo, 4 anos, uma criança, que não lembrava como escrevia mais. E agora vem esses ousados falar em 12 anos, 12 livros no ano. Que ousadia. Ousadia. Ousadia, né? Na verdade, com a vida corrida, né, que todos temos. Todos. Não estou falando só de mim, né? Todos temos. Eu acho desafiador a gente achar esse tempo, tirar esse tempo, reservar esse tempo para ler. Mas sabe o que eu quero? Não vai ser agora. Mais adiante, o meu ponto de vista sobre isso aqui. Tá. Sobre números. Sobre números, sobre metas de livros? Sobre metas de livros, sobre metas de leitura. Tá, mas vamos começar do início, né? Bora. Do princípio. Como criar o hábito de ler? Porque eu já recebi até essa pergunta no meu direct. Marina, como é que tu começou a ler? O que tu faz para ler todo dia? Qual que é a chave? Como que tu desenvolveu o hábito de se exercitar? O que te levou a se exercitar? Me levou a me exercitar. Eu não queria voltar para onde eu estava, né? Tu não queria voltar. Qual é que era teu peso? 110 quilos. 110 quilos. Como é que era a vida com 110 quilos? Era difícil, era tudo difícil, né? Tudo muito cansativo, muito pesado. Eu era pesado, né? Era difícil. Como é que tu vê o mundo hoje? Como é que tu via naquela época? Nossa, isso não é sobre mim. Esse podcast não é uma entrevista. Eu via a mundo era mais ruim, eu acho, né? Eu não via o mundo tão leve, tão feliz, tão... Eu acho hoje tudo tão fácil, sabe? O que mudou? Foi o mundo que mudou? Não, fui eu, a forma de ver, né? E como é que tu vai na academia? Tu não queria mais voltar pro lugar que tu tava, não quer mais voltar a 110 quilos hoje. Não. Que isso dá quanto hoje? Dá 40 e poucos quilos? A mais que eu tô? É. Não dá tanto, não tô tão magrinha assim. Mas dá uns 30 e poucos. 30 e poucos. Quase 40, tá. Já chegou a 40 quase. Já. Eu acredito que seja leitura, seja se exercitar, seja comer. Tu não falou agora que tu tem que aprender a comer. Eu estou reaprendendo a comer. Reaprendendo a comer? A mastigar. Eu acredito. Tanto que eu tava fazendo lanche antes do podcast, ele gritou, vamos, Marina! Porque ele tava acostumado eu tava acostumada a eu comer em 5 minutos, né? E eu estava lá, mastigando. Eu acredito que a mecânica do hábito, né? Eu não sou especialista em hábito, mas a nossa experiência com isso, a mecânica do hábito é a mesma, né? Do que a gente já estudou, do que a gente pratica nas nossas vidas. Vai repetir? Para qualquer coisa que a gente queira fazer, é o mesmo. Exemplo, vou trazer o meu exemplo, um mau hábito que eu tinha, que era de beber. Consumir bebidas alcoólicas, e como eu era fraco, tomava pouco, já ficava embriagado, começou aos poucos, né? Eu lembro hoje que aos 18 anos eu não conseguia beber. Eu experimentava, nossa, era horrível. E começou depois, começou aos poucos, e aquilo ali foi aumentando, E tu ia acostumando, tu acostuma, né? Exatamente, eu acostumei a beber naquela época, assim como eu acostumei a correr. Tu lembra a primeira vez que a gente
correr, não, a gente foi caminhar. Eu tenho no meu aplicativo hoje. Deu 4 quilômetros, deu 1 hora e pouco que a gente fez. Um domingo de tarde. Então foi aos poucos, né? A leitura não é diferente. A leitura é aos poucos também. Qual foi o primeiro livro que eu li? Eu tenho hoje, na fase adulta, né? Então, eu tenho hoje lá na empresa o livro que eu li, que é Meu Nome Não é Johnny, né? Do filme, né? Do João Estrela, que é um filme, que é um livro legal, e eu olhei o filme e me decepcionei. Porque normalmente, para quem gosta de ler, o livro é muito melhor. O livro é muito melhor. Por quê? Porque a gente cria na nossa cabeça a imagem, as histórias, os detalhes, exato. A gente tem os personagens na cabeça. Eu sempre gostei de ler desde pequena. Então, exemplo, os Harry Potter, esses todos eu li todos, né? E li antes dos filmes, então muitas vezes a gente se decepciona com o filme. Então, assim, como qualquer outro hábito, é aos poucos, né? Começa aos poucos. Exemplo, a gente tem alguns livros aqui. Cara, não vai pegar esse livro. Eu vou ler 20 páginas num dia. Não vai ler. Eu vou ler 10 páginas. Não vai ler. No início, tu tá dizendo, No início, não vai ler. Mas leia 1 página, leia 2. E às vezes tu vai pegar um livro e a dica é: pega um assunto que tu gosta. No início, né? Exato. Para desenvolver o hábito da leitura. Um assunto, seja ele qual for. Ah, mas isso aqui não vai me dar dinheiro. Esquece dinheiro. Esquece qualquer outra coisa. Que te interesse, né? E também eu penso que tem que ser um ambiente tranquilo, né? Um ambiente que não te distraia, né? Com certeza. Exatamente isso aí. Qual horário a gente lê lá em casa? Conta aí pra galera. De manhã cedito. Por quê? Porque eu estou com a cabeça calma, o ambiente está calmo. A Cecília não está acordada. A Cecília está dormindo. Eu estou com a cabeça... eu não estou com os... Leve, não. Tá cabeça... exato. Eu não passei pelo dia a dia que... uma série de desafios, uma série de interações, né? Que vai nos trazendo assuntos que a gente fica pensando, fica preocupado, fica planejando, enfim. Então, de manhã, para mim, é o melhor horário para leitura. Inclusive, quando eu não consigo ler de manhã, às vezes no final de semana eu fico irritada. Realmente, o dia não é igual. Fica. Eu preciso, é um hábito, e para mim me faz bem, e ainda mais quando eu tenho consciência de que isso eu estou lendo, eu estou aprendendo, cara, e isso eu posso somar no meu dia a dia. Isso complementa aquilo que eu já sei. Então, eu quero aquilo. Se aquilo me faz bem, é um hábito, eu quero mais daquilo, né? Então, a leitura é essencial. Hoje, acabamos de dar 2 livros de presente, né? Para os nossos amigos do Goiás, o Paulo e a Vanessa. E eu tenho para mim que não existe presente melhor do que livros. Eu ganhei um livro, Marina, 2 livros, eu não me lembro. Que eu me dei conta de Aumente Seu Próprio Salário, nome do livro. E eu me dei conta que eu me senti muito amado por aquela pessoa. E depois eu me dei conta, assim, que a gente só dá livro, eu fazendo uma análise, né? É aquela história de a gente reter os acontecimentos na nossa vida, não simplesmente passar por eles, a pensar sobre. A gente só dá livro para quem a gente gosta, né? Verdade. Mas nem sempre eles leem, né? Não, mas aí não é sobre nós, é sobre eles daí, né? Eu já dei vários livros que eu considero que foram livros que mudaram a minha vida, que ajudaram a transformar. Muito, ajudaram a transformar muito. E eu dei para pessoas que eu sabia que ajudariam, mas eu tenho ciência que elas não leram. E tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Cada um no seu processo. Cada um no seu processo, cada um no seu tempo. No seu tempo. Cada um com as suas dores, com as suas crenças, com as suas verdades. Tem gente que tem um pré-conceito sobre falar sobre crenças. Não precisamos falar sobre crenças, podemos falar sobre cada um com as suas verdades, né? Que é a mesma coisa. Isso. Então. Principalmente agora, aqui, quando eu falo que eles são ousados em colocar 12 livros no ano. Eu ia perguntar por que disso. Eu vou dizer uma coisa seguinte, sabe? Que eu estava escutando alguém falando, Paulo Borges Jr. falando sobre profundidade. Às vezes, e quando eles colocam um número aqui, é para se comparar. Já viu aquelas pessoas falar assim, nossa, eu leio um livro por semana. Ok? Eu leio um livro por
por Mesmo. dia, ok. Um por mês, ok. Tô nem aí pra ti. Na verdade, não é sobre quantidade, né? É sobre qualidade e o Exato, quanto tu absorve, né? exato. Ah, eu falei, sabe o que que eu falei para as pessoas? Eu já falei algumas vezes que lá atrás, né? Cara, se as pessoas lessem um livro na vida delas, elas não iam aceitar a vida que vivem. Elas não Sim, precisavam ler mais que um livro apenas, sim. né? E agora, por coincidência, a gente tem esses 3 livros aqui. Olha só. Esse aqui foi um dos primeiros que eu li. Esse livro é muito bom. Tony Robbins, Poder Sem Poder Limites. Sem Limites, um livro de 404 páginas. Eu Maravilhoso. tô lendo Desperte seu Desperte gigante Seu Gigante interior. Interior dele. Muito bom Esse também. aqui, esse livro aqui, Tony Robbins, é fantástico. Esse livro aqui foi o que transformou a minha vida. Que eu aprendi o que com ele, Marina? Autoresponsabilidade. Alta responsabilidade. Não adianta de nada você ler esse livro aqui do Tony Robbins, tá? Sem autorresponsabilidade. E esse aqui eu não li. Esse Mas eu a li e eu Marina, contei toda a história pra e eu peguei toda a história. Ele nem precisou ler. Esse livro é muito bom. E Livro ele é fininho. uma historinha bem gostosa, assim, bem. Tu lê ele rapidinho. Muito bom. Ensinamentos gigantescos. E eu falo que se as pessoas lessem um livro na vida delas, elas não iam aceitar a vida do jeito que é, elas iam construir outra vida, elas iam sair do ambiente dos 110 quilos. Que quantas pessoas vivem os 110 quilos? Ah, Clóvis, mas eu tô com o meu shape em dia. Quantos excesso de peso tu carrega em outras áreas da tua vida, né? O excesso de culpa, o excesso de vitimismo, De ego. o excesso de ego, o excesso de orgulho, o quanto que ele te arrebenta. O quanto que tu pensa, nossa, o mundo não me dá oportunidade nenhuma, lá na minha empresa é uma panelinha. Tem que ler um livro, que tu vai ver que não é uma panelinha. Tu vai ver que não é o mundo que muda para a Marina emagrecer. É a mentalidade que muda. Principalmente a mentalidade que muda para se manter. Eu até fui essa semana consultar, né? E aí vai fazer. Eu já tenho quase 3 anos e meio de cirurgia bariátrica, né? E até a médica falou, olhando meus exames, nossa, tu tá muito bem, nossa, tá muito bem. E eu sempre escuto isso. Graças a Deus, né? Mas eu penso assim, porque eu já escutei, com bariátrica até eu, né? Emagreço. Todo mundo emagrece com bariátrica, sim, com certeza. Mas e aí, se mantém magra, né? Consegue mudar os hábitos, porque na verdade o fato também de estar magra não quer dizer que você tenha saúde, né? Que você está saudável. Então, eu tive uma mudança de mente no sentido de exercício físico, de alimentação. Óbvio que a gente tem uns deslizes, né? Todos Tá temos. tudo certo. Mas os nossos 90%, 80% lá em casa são de alimentação saudável. 90% é a regra 10-90, né? 10,90. E Metanoia, o que tu falou, mudança de mente. Isso é, é maravilhoso. Preciso frisar a frase do... Eu posso dizer o seguinte. A pessoa que tem essa fala e já traz o... Como é que é o nome do cara? O Karnal, né? Sorte é o rótulo que o vagabundo dá pro trabalho dos outros. Quando ele fala assim, com bariátrica até eu. Por que não faz? Isso é uma faz então, né? desculpa. Isso é uma desculpa. E põe amor nas minhas palavras. Isso é uma desculpa. Você pode, sim. Você pode fazer. Quantas vezes tu rotulava, né? Tu se auto-rotulava, eu sou feliz assim. Antes de fazer cirurgia, né? Eu tô bem assim, eu me amo assim. E eu confesso que eu acreditava nisso. Eu acreditava mesmo. Não, eu me gostava, me achava linda, me E achava. era linda. Ah, E é linda. me achava. Mas depois que eu fiz a cirurgia, que eu emagreci e tal, eu vi o quanto eu me Poderia ser ainda. enganava, ou quanto eu me enganava, o quanto eu dizia, eu não como muito. Não, gente, eu comia sim. É genética. Quando é genética, não era genética, era essa boquinha que eu comia. Então a gente começa a entender muito mais coisas, Tá, né? mas voltamos. Vamos voltar para fechar uma caixinha Pros livros. lá atrás nos livros. Pessoal, não interessa a quantidade de livros que você vai ler. Não é a quantidade. Sabe o que eu estava fazendo um treinamento um dia, o cara perguntou assim, eu falando que eu queria aprender sobre tal coisa, ele falou, tu já leu o livro tal? Sim, já li.
Tá, daí ele me fez uma pergunta. Tá, e quais são quais são os aprendizados, quais são as ferramentas ali disso aí? Ah, daí eu falei uma. Tá, e as outras? Ah, não lembro. Então não adiantou nada, tem que voltar e ler. Então é sobre o quanto que a gente consegue extrair de um livro e aplicar. Eu tenho uma pergunta. Como tu faz com os livros? Tu tem um caderno que tu faz anotações, tu tem um bloco de notas que tu faz, tipo, anotações de coisas legais, importantes do livro, ou tu marca com marca-texto? Qual que é o... Eu faço com marca-texto, eu escrevo nos meus livros. Eu Todos os tenho livros lá em casa são escritos quase, né? Todos Os que o rabiscados. Clóvis leu, sim. Sim. Por que isso? Porque e tem livro que eu estou começando a pegar agora também, tá? Anotar, fazer um resumo deles. Um pequeno, dividir uma folha em quatro em quatro partes Uhum. e ainda fazer um resumo. Quatro Legal. partes para quê? É só de um lado. Então, assim, eu tenho que ser bem sintético, porque é um livro de, 300 páginas para mim resumir, porque não adianta eu resumir em 20 páginas o livro. Não, Eu preciso não vai ler. sintetizar o conhecimento para mim ter à mão quando eu preciso. E o marcar, eu uso post-it, eu dobro a ponta da folha. Para quê? Quando eu abrir o livro, exemplo, se eu pegar esse aqui esse aqui Tony foi um Robbins. dos primeiros que eu li, então tem poucas anotações. Mas tem várias coisas escritas aqui nele. Olha aqui, uma delas, ó, você pode controlar suas crenças, tá grifado. Pô, eu posso controlar as minhas verdades, logo, eu posso ser magra? Mas se eu acreditar, não, eu nasci para ser gorda, minha genética é gorda, minha família toda é gorda, é isso aí mesmo, e eu sou feliz assim, e aí? Você é gorda, né? Vai continuar sendo assim, né? Então, cara, eu anoto, sim, eu escrevo, e eu não tenho, eu já conversei com pessoas que não escrevem, elas têm dó de escrever no livro. Tá tudo bem, cada um com as suas verdades, tá tudo certo, né? Mas é sobre isso. Então é sobre pegar um livro, extrair o conhecimento do livro e aplicar o conhecimento. Não é sobre o tempo, né? Não é sobre a Que quantidade. leva. Ou, tipo, leia um livro em uma semana. Tá, e o que tu aprendeu? O que tu aplica? Porque eu já fiz alguns, nós já fizemos, né? Esse ano foi, principalmente, vários treinamentos, né? O ano passado também, vários treinamentos, assim, sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Cara, não dá nem Não tempo de consegue aplicar, aplicar, né? né? Então, eu preciso. É que isso é que nem comer, né? Eu como ao meio-dia, tomo café da manhã, quantas horas eu fico sem comer? 3. 2, 3 horas, 4 horas, e aí eu vou comer de novo, não é? Comi às 7 horas, às 7h30 eu tô comendo, às 8 horas eu tô comendo de novo. É isso que eles chamam de obesidade cerebral, né? Eu ia falar disso. E isso por que é necessário a gente aplicar, a gente dar um tempo, a gente pegar o conhecimento e aplicar ele? Porque senão a gente começa a ficar ansioso, né? Lembra aquele tempo, um tempo atrás? Antes da gente começar tudo isso aqui? Pô, lia, estudava, fazia faz curso. o que com isso também, né? Fazia o quê? Só para dar ansiedade, né? Para ter o sentimento de inutilidade, né? Se sentir inútil. Pô, eu sei um monte de coisa. Tá, mas o que eu faço com isso? Nada. É Não pior. passo pra ninguém, Não aplico, compartilho, não não aplico. tenho resultado com aquilo ali. Qual é que é a graça? E tu gosta de... exemplo, como tu escolhe teus livros hoje? O livro que tu vai ler, o próximo livro. Pelo assunto que eu quero estudar, que eu preciso me desenvolver, que eu preciso aprender. E tu gosta de repetir assuntos assim? Agora eu vou estudar finanças. Leio 2, 3 livros sobre finanças. Tu tá fazendo essa pergunta porque a gente tem vários lá. Não, tô perguntando tô mesmo brincando. pra te compartilhar como que tu Não, escolhe. sim, tanto que, né, a gente tem uns 7 livros sobre finanças, e cada um fala sobre uma ótica, né? Kiyosaki, cara, sobre finanças, Kiyosaki é pai rico, pai pobre, gente. e independência financeira, tem que ler os dois. Esse inclusive, a gente deu de presente para uns 2 amigos nossos, né? Pai Rico, Pai Pobre é maravilhoso. Enfim, mas a gente tem vários livros sobre a psicologia do dinheiro, acho que né? Tem outro que é maravilhoso. Dinheiro, A Ciência sim. de Ficar Rico. Ciência de Ficar Rico. Tem um do Thiago Brunet que ele fala sobre dinheiro. Dinheiro é emocional. Dinheiro emocional também é muito bom.
Enfim, tem mais alguns lá que eu não me lembro o nome agora, mas são Os Segredos da Mente Milionária, que Esse é muito explica bom também. modelos de dinheiro, arquivos financeiros Prosperidade, né? de prosperidade, eu acho que é alguma coisa assim, né? De riqueza. De riqueza, arquivos de riqueza. Uhum. Ah, Viu? Mostra que a gente leu o livro. então, sim, exemplo agora, eu tô terminando o Poder da Presença, que ele fala sobre autoconfiança, da Amy Cuddy, né? O Amy Curry. Amy Cuddy, viu? Eu e a Cecília. Sobre a postura, o quanto que a fisiologia influencia na nossa autoconfiança. E aí, sabe o que ele fala? Autoafirmação. E aí ele fala bem assim: a autoafirmação que eu falo aqui não é sobre falar frases genéricas na frente do espelho, tipo, eu sou vencedor, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Não. É sobre o quê? Cara, maravilhoso esse livro, você tem que ler, não vou falar. A conexão existe, Eu sendo eu. eu sendo eu. Exato. É eu mais conectado comigo mesmo. E aí o Clóvis de Barros Filho fala que é mais de mim e mim mesmo, né? Sim, porque na verdade quando tu tenta controlar uma pessoa, é o que eu entendo. Tu vai estar tão preocupado com o que ela vai pensar que tu não vai ser tu. Tu não vai se soltar, na verdade, né? É, exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Eu já falei aqui umas vezes. Clóvis de Barros Filho cita o Spinoza, que fala: é mais de mim e mim mesmo. Quando eu me sinto, cara, o homem, o ser humano mais forte desse mundo. É mais de mim e mim mesmo. Eu não me importo com nada do exterior, que vem do externo, né? E aí ele fala sobre autoestima. O livro fala sobre autoestima frágil. O que é uma autoestima frágil? É que ele só tem autoestima pela validação externa. Logo, quando eu sou invalidado ou tenho uma validação negativa, minha autoestima, por quê? Porque eu não sei quem eu sou, eu não tenho identidade. Rejeição também. Tudo isso é só num livro, né? Bom, deve ser bom Cara, o mesmo. livro é maravilhoso, é fantástico, tá? Mas a sequência, qual que vai ser? Gestão. Daí tu vai pra gestão. Gestão, já tem Jim Collins, já tem Andrew Groove, que é o gestor da Intel, que é maravilhoso, uma leitura, já peguei o resumo dele, uma leitura leve, prática, ensina feedback, que eu preciso aprender, ensina a fazer reuniões, que eu preciso aprender. Nossa! Quem te indicou esse livro? Foi no BHP? Foi no BHP, a colega lá tinha o livro lá. Isso é legal, a gente vai conversando com as pessoas, eu já tinha escutado falar do livro do gestor. E aí ela tinha o livro lá e tal, e eu comecei a ler o livro, a parte que ela grifou lá, e disse, cara, é esse livro aqui. Então, na verdade, eu tenho o do Rancharan, que eu ganhei do Paulinho. Eu tenho duas lá Como é que é o nome desse? Execução. Ah, o Execução. Execução. Eu já tinha ele e eu ganhei de presente do Paulinho. Então, tem esse aí, tem do Jim Collins. Jim Collins, o Andrew Groove e Execução. E daí tem mais uns outros lá que é na mesma linha, Já Gestão. tá determinado, então. Sim. Tá. Os próximos livros são isso, são gestão. Eu tô lendo O Despertar Seu Gigante Interior, que até foi indicação da Ana Paula Veiga no Vivências de Constelação. Um livro fantástico. Na verdade, O ele autor. é depois deste, né? É a Sim. sequência deste. Mas ele também é um livro mais extenso, né? É tão grande quanto esse aqui, né? Mas, eu comprei, eu sei. Sim, Eu comprei pra mim. Mas eu tô gostando bastante também. Sobre o início ele fala sobre decisão, né? O poder da decisão. Isso aqui, sabe? Isso aqui é uma maneira, livro é uma maneira da gente ter mentoria com essas pessoas, né? Exemplo, esse aqui, o primeiro livro que eu li, tá? Sobre desenvolvimento humano, que eu aprendi a autorresponsabilidade, com o Paulo Vieira. Já fiz diversos cursos com ele depois disso, mas qual é a possibilidade para quem não tem condição de ir lá? Cara, esse livro, com o Tony Robbins, eu ainda não fiz nenhum treinamento. Mas qual a possibilidade de eu ter uma mentoria, de eu, com ele, fazer um curso com ele, um treinamento? Tá aqui o livro. Pô, as pessoas colocam todo o conhecimento dela num livro. O que nós temos que fazer? Réis mortais, só Ler. Nós temos que dedicar a ler. Nosso tempo. Tu sabe que eu tenho um livro lá que eu postei até um stories ontem sobre ele. Quem vende enriquece. Napoleão Hill. Isso aí. Que é do livro derivado Quem Pensa Enriquece, que é um livro fantástico, fantástico, fantástico demais. E
o que ele fala? Que não tem coisa pior que uma... É nessa linha, tá? Não tem coisa pior que uma pessoa viver ou fazer um trabalho que não gosta, que despreza o trabalho que faz. Não tem vida pior que fazer um trabalho que despreza. Sim. E aí ele complementa. Só Hum. que para fazer o que se gosta, exige força de caráter, determinação, foco, humildade, alguma coisa assim. Pra fazer o que se gosta. Para fazer o que se gosta. E nem todos estão dispostos a isso. Uau. Cara, se a pessoa meditar sobre essa frase, tá? Não precisa nem ler, não precisa nem ler o livro. Medita sobre essa frase. É que, na verdade, né, tem tanta coisa. O Poder da Autorresponsabilidade é um livro desse tamanho, assim, né? Pequenininho. Que, cara, se tu, no final de semana tu lê ele. Mas não é todo mundo que tá disposto a isso, não adianta, né? Exato, exato, E exato. é um livro de R$ 25, eu acho, nem isso. Dependendo Nós onde tu temos aqui comprar. para venda, eu acho que é R$ 15, se eu não me engano. Dependendo onde tu comprar, tu paga menos até. Exato. Compra na internet, lá vai pagar, sei lá, mixaria. Sabe qual é a frase, Marina? Uma das grandes tragédias da civilização é a pessoa ter de exercer uma profissão de que não gosta. Porém, a escolha de uma ocupação prazerosa exige mais determinação e força de caráter do que muitos estão... Tem que ler de novo. Uma das grandes tragédias da civilização é a pessoa ter de exercer uma profissão que não gosta. Porém, a escolha de uma ocupação prazerosa exige mais determinação e força de caráter do que muitos estão dispostos a exercer. Exige determinação e força de caráter, e que nem todos estão dispostos a exercer. É mais fácil eu ficar parado e dizendo que a empresa que eu trabalho nunca me dá a oportunidade, de que nem lá no início, quando a nossa empresa era quebrada, que o governo não ajuda, que os concorrentes não ajudam, que o sol não ajuda, a chuva não ajuda, enfim. Reclamar, colocar a culpa no outro. Né? Então, autorresponsabilidade é básico. Livros... Então vamos retomar aqui, Clóvis. Como criamos o hábito de ler? Como é que... Escolha o livro que você gosta. Como é que faz uma corrida de... uma meia maratona que eu já fiz? Meia maratona eu posso falar. Começa fazendo 500 metros. Correndo 500 metros. Dá um passo, né? Com o primeiro passo, né? É clichê, né? Porque é verdade. Então, cara, escolhe um assunto que tu gosta. Leia uma... Pelo menos assim, ó. Deixa na frente da... O que mais tu faz? Ah, eu gosto de olhar TV, Clóvis. Deixa na frente da TV. Na verdade, começa 5 páginas, 2 páginas por dia, nem que for isso, né? E eu falaria o mais básico ainda, Marina. Se a pessoa gosta de olhar TV, compra o livro, bota na frente da TV, então. Deixa na frente. Tu vai olhar pra TV, tu vai olhar pro livro. O livro vai estar te olhando, tu vai olhar pro livro, e de repente, num ato de ousadia teu, tu vai pegar o livro e vai abrir ele. E quem sabe, num ato mais ousado ainda, tu vai ler uma página. Começa devagar, começa... Eu te diria assim, compra o livro. Tá, mas bota a meta, né? Leia uma página por dia. Então. Leia uma página por dia. E sabe qual é a maneira de aprender? De gravar? E de te motivar? Tu leia, e quando tu ler uma página, quando tu aprender quando tiver o primeiro aprendizado com o teu livro, tá? Tu conta pra alguém. Isso, olha aqui, ó, o que eu grifei aqui, ó. Ter o conhecimento não é suficiente. A ação é que produz resultados. E aí tu vai falar para tua esposa, ô minha esposa, tu saber ou tu ver que eu fiz errado aqui, não só ver e não me falar, não vai falar nada, não vai resolver. Tu veja e tu me fala, ô Clóvis, deixou a roupa no meio do caminho. Já vai produzir resultados, né? Passar adiante, compartilhar. Quando a gente ensina, quando a gente compartilha, ensina é uma coisa maravilhosa. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Mais a gente aprende. Né? Exato. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. É isso. Então é Comece. isso. Comece. Escolha um assunto que você goste, reserve um tempo que você vai estar mais tranquilo. E comece. Não tem muito segredo, né? Leia. Eu já fiz, para nós finalizar, eu já fiz uma aposta. Uma aposta não, nem sei como chamar, mas enfim. Leia 4 livros
E se tu lê e tu não agrega absolutamente nada para ti, eu te devolvo o dinheiro e fico com os livros. Eu pago. 4 livros, tem como. É impossível, É né? impossível, A sim. pessoa ler 4 livros e continuar sendo a mesma pessoa, né? Ela lê e, de fato, né, entender e se concentrar naquilo. Mas é que com 4 livros ela já começou a pegar o gosto pela Sim, leitura. sim, não tem como. É impossível passar por 4 livros e continuar sendo a mesma pessoa. Impossível. Enfim. Então é isso. É isso aí, pessoal. Faz sentido para vocês? A gente não falou. Se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para alguém isso aqui, manda para alguém que precisa ler, para alguém que tu acha que vai Quer agregar. começar a ler? Isso aí, compartilha. Ajuda a gente a divulgar a nossa missão. Isso aqui não é sobre livros, né? Isso aqui vai muito além. Isso aqui é sobre vidas. Isso aqui é sobre famílias. É sobre quantas famílias, quantos Clóvis que podem ser salvos, podem ter a família edificada, deixando de fazer loucuras, bobagens e fazendo algo que agregue a vida das pessoas. Isso aí. Verdade? Beleza. Compartilha. Até a próxima.